Bom dia, prezado irmão, irmã, ou melhor dizendo, a paz do Senhor, bem como as senhores e senhoras, onde quer que você esteja. É um privilégio de falar da palavra de Deus às multidões, ou até uma pessoa particular, um indivíduo, porque o importante não é a quantidade, mas é aquilo que Deus quer. Que essa palavra alcance o máximo possível, mas nem sempre as pessoas têm um meio de ouvir ou de assistir esse vídeo, porque não tem um computador. Mas eu peço a Deus que aqueles que têm, passe a mensagem para os que não têm. Pois bem, deixe-me fazer uma oração, a fim de que o Espírito de Deus nos guie, nos mostre, nos conforte e nos dê o alimento espiritual que é tão necessário hoje, nos dias em que vivemos. Senhor Jesus, eu me aproximo de Ti, com a ajuda de Deus, um coração humilde, subalterno, submisso a Ti. Abençoa, Senhor, as palavras que vão ser faladas, porque elas são baseadas na Tua palavra, a palavra que vem dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje o assunto é sobre ira. Vamos tentar ouvir por esses próximos minutos quão nocivo é a ira, o ódio e a falta de perdão. São coisas que estão impregnadas em todo ser humano, por causa da natureza caída, falida, em consequência do pecado. E ninguém pode fugir dessa tão grande e profunda emoção chamada ira e ódio. Mas deixe-me ler primeiro o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27, passagens essas que estou lendo da versão antiga, porque a versão antiga ela dá uma explicação mais original e acurada. Hoje muitas traduções modernas fogem muito do significado original. Então vou ler dessa igreja, dessa antiga, a Bíblia antiga, e que diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Então diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse versículo é conhecidíssimo em toda parte da terra, onde é que há uma igreja. Até citamos, conversamos, aconselhamos, não irai-vos, e nós mesmos somos irados e deixamos transparecer esta ira que vem causar grandes danos e problemas, inimizades e um ódio, que só Deus sabe. Isso explica a razão por que há tantos divórcios, há tantos dissabores, falta de alegria, falta de viver. É por causa daquela pequena raizinha, que não é pequena, ela pode ser até pequena, mas ela provoca grandes danos, grandes perdas, em todos os sentidos da vida, até a alegria do Espírito Santo. Prezados irmãos, a Bíblia deixa um lugarzinho, um espaço para que haja ira, mas o segredo é esse. A ira não pode desenvolver em uma raiz. Ela tem que ser arrancada, removida, a partir do momento em que ela foi projetada em nossas vidas.
Às vezes nós estamos lidando com situações que estão além ou acima das nossas expectativas. Elas simplesmente surgem inesperadamente. Elas pegam a gente de surpresa. E a Bíblia diz no versículo 27 do capítulo 4 de Efésios, no próximo versículo, né? Para que o diabo não ache lugar. E muitas vezes, por que não dizer a maioria das vezes? Porque não desenvolvemos muitas vezes um relacionamento com Deus bem aconchegante e mais profundo. Nós somos vulneráveis a esses ataques do inimigo, levando-nos à ira, à chateação contra o irmão, contra o próximo, contra o vizinho, contra a esposa, o esposo, os filhos. A ira, ela é como um câncer, silenciosa, invisível, mas que come a alma. Ela destrói a felicidade, a paz, ela destrói a esperança, porque nós ficamos a semelhança, não estou dizendo que é como a vaca, a semelhança da vaca ou do boi que rumina o capim. Nós que já vivemos em uma fazenda, a gente entende o ruminar de um boi ou de uma vaca. Ele leva o capim, ou a grama, mastiga, mastiga, mastiga. Aliás, seria até bom que o ser humano mastigasse a comida como o boi ou a vaca. A comida física, que nós alimentamos o corpo. A gente come muito rápido, mas esse é outro assunto. Mas é aí que está. Nós ruminamos a semelhança do boi e da vaca, aquela ira, aquele rancor, e ele vai destruindo, vai te trazendo lembranças, vai trazendo coisas, cavando um cadáver que foi enterrado, ou talvez nem foi enterrado, está fedendo aí, porque nós não esquecemos e não perdoamos. Eu quero fazer uma confissão, eu já caí muitas vezes nesse descalabro de não perdoar, e eu sei que isso é dolorido. E às vezes são coisas tão insignificantes, porque nós fomos criados em uma cultura, neste mundo, todas as culturas do mundo, tem aspectos que são positivos, mas a maioria são impostos, são criados, são produtos da mentalidade humana que é caída. Então eles vão ensinar para a gente vai ensinar para os filhos, para os que nos ouvem, aquilo que nós aprendemos da cultura, ao invés de aprendermos a palavra de Deus. Por exemplo, lá na Bahia, a gente diz, não dou o braço a torcer. Não dou o braço a torcer significa, eu não vou falar até que ele ou ela venha a mim. Que significa orgulho. Ou outros interpretam esse dar o braço a torcer como fraqueza, ou como uma pessoa que é fraca. Fraqueza, pessoa que é fraca. Então dar o braço a torcer é uma pessoa que se humilhou a ela. Aí ele não perdoa, porque ele tem que esperar alguém vir para ele ou ela. Prezados irmãos, a Bíblia nos ensina que não podemos deixar a ira criar raízes ou aquela carapaça, aquela casca por cima, porque mais cedo ou mais tarde o que está debaixo da casca ou da carapaça vai exalar um fedor terrível. Você vai estar descontente, irado, começa a questionar Deus, por que isso, por que aquilo, vai para a igreja ou não vai para a igreja, fica amuado ou amuada. Tudo são feridas que deixamos acumular lá no subconsciente.
Se nós tivéssemos capacidade de ler a mente de uma pessoa que tem essas lembranças negativas, nós teríamos vergonha, nós teríamos nojo de nós mesmos. Ia aparecer na tela desse computador, projetando a mente, ódio contra fulano, ciúme contra Beltrano. O meu pai me tratou assim, a minha mãe me tratou daquela forma, o meu amigo do trabalho me tirou do sério. Gente, ia ser uma lista infindável. Aí é que entra a palavra de Deus. Quando a nossa fé se desenvolve e amadurece, olhando só para Jesus, autor e consumador da fé, aí nós começamos a perceber em que lodo estávamos pisando. Mas não é tarde ainda. Nós podemos começar, você pode estar na idade que for, ainda há esperança. Como diz o adágio popular, a esperança é a última que morre. Mas na Bíblia não, te dá uma esperança maior. A esperança na Bíblia nunca morre. Ela é eterna, o que vai permanecer é o amor, a fé e a esperança. Tudo passará, mas não a esperança. Então, esse é o caminho da vitória, é esperar. Vamos supor que amanhã você tropece de novo. Eu não queria, mas ficou. Peça a Deus a esperança. Eu tenho esperança de que mais cedo, daqui 1 mês, 1 ano, 2 anos, até que Jesus volte, até o dia de eu partir, até antes de partir, eu vou ter vitória sobre esse câncer chamado ódio e amargura. Tem tanta gente que sofre doenças psicossomáticas, são consequências. Não estou dizendo que todas as doenças são psicossomáticas, tem aquelas que são da própria natureza, é uma deficiência de uma vitamina e outras coisas por aí. Mas, de um modo, a grosso modo, muitas das doenças, muitos dos problemas que temos são ódios infundados lá no subconsciente, lá na nossa mente, que se fôssemos abrir a tela, correríamos para Deus. Jesus, tenha misericórdia de mim, tira esse lixo, tira esse cadáver, meu Deus, tira esse cheiro, esse mau odor da minha vida. Portanto, prezados irmãos, vamos pedir a Deus que nos ajude a perdoar. Tem aquelas pessoas, ou numa igreja, ou num trabalho, que às vezes não tem afinidade. Não é pecado você não ter afinidade com alguém que você não tem. O problema é que muitas pessoas na igreja e nos outros lugares por aí, nós somos ensinados e até manipulados a crer nisso. Se nós não falarmos ou cumprimentarmos uma pessoa, nós estamos com ódio. Não, isso não é verdade. Ódio é muito mais profundo. O ódio chega ao ponto de você não querer que essa pessoa prospere, ou que ela morra, que não vá para frente, que ela fique encalhada onde ela está. O ódio chega a esse ponto. Mas não ter afinidade, por exemplo, eu tenho cores amarela, azul, a minha cor predileta é azul. Não quer dizer que eu odeio a preta, mas não tenho afinidade. Então, prezados irmãos, vamos ser livres. Não vamos ser capazes, pessoas sofrendo, porque a cultura nos diz que eu tenho que falar, tenho que apertar a mão, tenho que dar sorriso. Não, esse é o jogo do comércio. Hoje os bancos, hoje as instituições públicas querem que você dê um sorriso, mesmo contra a sua vontade. Isso é comércio. Quer passar o produto, vamos dar rindo. Na palavra de Deus não é assim. Jesus chorou. Jesus também ficou um tanto chateado com aqueles mercadores e cambistas. Mas Jesus não deixava isso passar. Aliás, a ira de Jesus era santa, ele sabia o que ele estava fazendo. Agora nós iramos com coisas que não têm o mínimo significado. Que Deus possa nos abençoar e nos dirigir, e possa lhe dar um bom dia, uma boa semana, e que nos anos vindouros desfrutemos a paz de Cristo. A paz que excede todo entendimento nos guia à alegria e à comunhão com Deus. Então, que Deus abençoe.
dele lhe dê uma boa semana. Vamos procurar com a ajuda de Deus, ter aquela esperança, confessarmos todos os dias, pedimos a Deus a força. Você está pensando que perdoar alguém é fácil? Principalmente alguém que pisa no seu calo, pessoa que difamam, que tem suspeitam, que olham de lado, como se alguma coisa estivesse errada. Tem muitas coisas erradas sim, mas a gente pode não gostar dessas coisas, mas não deixar alimentar aquela ira, ao ponto de querer matar a pessoa no coração. Não mata com as mãos porque temos vergonha das pessoas verem. Mas a pessoa mata com o coração. A mão não faz se o coração não diz. Então, prezados irmãos, que Deus nos livre da hipocrisia, Deus nos livre da falsidade. Se nós não estamos contentes, vamos dizer que estamos, nós pedimos a Deus que nos dê a graça. Diga, sim, Deus é bom, tem algumas coisinhas assim que me aborrecem. Está tudo bem rir quando na verdade não é. Isso traz mais de sabor. Então vamos pedir a Deus a graça e o perdão para todos, porque quando Jesus voltar não pode haver nenhuma raiz de amargura em nossos corações. Muito obrigado. E até a próxima vez. Jesus é bom. Que Deus abençoe. Que houve?